nós faremos a leitura intercalando os cânticos que aqui estão. Então eu farei a leitura total do texto, mas a igreja lerá no versículo de número 8, depois do proclamando 2 pontos, Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Essa parte a igreja vai ler, somente a igreja. E no versículo de número 11, nós leremos todos juntos. Então, eu farei a leitura do versículo de número 8, de Apocalipse 4, versículo de número 8 até o proclamando. Na hora que eu parar no proclamando, a igreja lerá, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Eu continuo no versículo 9, leio o versículo 10 e o versículo de número 11 nós vamos ler todos juntos. Ok? Perfeito? Entendido? Leiamos o texto então. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Oremos. Senhor, nós queremos nessa manhã nos assemelhar aos seres viventes e aos 24 anciãos. Os seres viventes representam toda a criação. Os 24 anciãos representam toda a igreja. 12 representantes do Antigo Testamento, 12 representantes do Novo Testamento, 24 representantes de todas as eras. Nós fazemos parte da criação do Senhor. E nesse sentido, os 4 seres viventes representam o nosso planeta e a nossa espécie. Mas nós também somos representados, e nesse aspecto de forma direta, pelos 24 anciãos, pela igreja. E ambos, a criação e a igreja, adoram o Senhor. O Senhor é santo. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o único que é digno de receber a glória, a honra, o poder. Todas as coisas foram criadas pelo Senhor, Deus nosso e Senhor nosso. Por sua vontade, tudo veio à existência. Então, de maneira misteriosa, mística, pela fé, nós nos ombreamos com os seres viventes, com os 24 anciãos, e declaramos: toda a honra, toda a glória e todo o louvor pertencem ao nosso Deus. O teu povo espalhado pelos 4 cantos da terra se reúne nesta manhã para tributar ao Senhor aquilo que lhe é devido. E o nosso único pedido é que a nossa adoração, nosso serviço de adoração, seja completamente recebido no alto céu pelo Senhor, e o Senhor se agrade de cada um de nós. Receba o nosso culto,
É o que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Primeira de João, capítulo 1. O 8º, 9º e o versículo de número 10. Os irmãos acharam? 1 de João, capítulo 1, do 8 a seguir. Está escrito assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando. Se dissermos que nunca cometemos pecado, fazemos Deus mentiroso, pois a Bíblia diz que todos pecaram. Qual é a solução então? Se somos pecadores, se não podemos negar tal fato pela nossa própria natureza, nem pela natureza de Deus, que é o que diz o versículo de número 8 e o 10, qual é a solução? A solução está no versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, Ele é fiel para perdoar e purificar, para limpar as nossas manchas e nos dar um alento
nos dar uma nova direção, nos dar um futuro. Esse é o momento que a gente confessa o nosso pecado. Temos pecado, não podemos nos enganar, não podemos fazer Deus mentiroso, somos pecadores. A solução é confessar os nossos pecados. Eu te convido para dobrar os seus joelhos, baixar a sua fronte, de forma introspectiva, falar com Deus com a alma, confessando os seus pecados, abrindo o seu coração, até que o grupo de cântico quebre o silêncio, com uma canção que é uma confissão de pecados, que é uma prece. Confessemos os nossos pecados, se possível, de joelho dobrado, até a quebra do silêncio, advinda do grupo de cântico. Estou sempre declarando, quero ser como criança, com um coração tão cheio de maldade, de vingança. Vai, perdoa o meu jeito de achar que sou perfeito. Sou tão falho e pecador, detalhado de defeito. Essa realidade
sinto que me amas, mesmo eu sendo desse jeito. Obrigado por me ouvir, eu não vim te despedir. Fica aqui dentro de mim, para nunca mais sair. Tenho muito que mudar. Meu Pai, me ajude a melhorar. Tenho muito que mudar. Meu Pai, me ajude a melhorar. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, que ressuscitou e que está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será a nudez? Será o perigo? Será a espada? Está escrito que por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Perdoados estão os teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se coloque em pé. Vamos abrir as nossas Bíblias na última parte da nossa liturgia, que está lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 1, do 3º versículo ao 8º versículo. Aqui nesse texto, Paulo nos dá os motivos pelos quais nós devemos agradecer a Deus. E esse é o momento do culto onde a gente agradece a Deus. A gente agradece a Deus cantando, a gente agradece a Deus devolvendo os nossos dízimos e ofertas. Se você precisar de ajuda, nosso irmão Anselmo vai nos ajudar, vai te ajudar. O QR Code está aí na cadeira, está projetado ali. Esse é o momento que a gente devolve os nossos recursos a Deus como forma de agradecimento, que é o momento que a gente canta como forma de agradecimento. E aqui tem uma lista enorme de motivos pelos quais nós devemos agradecer. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Amado este, no qual temos a redenção, pelo sangue do amado, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Graça esta que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Podemos agradecer a Deus porque Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Podemos agradecer a Deus por quê? Porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Podemos agradecer a Deus por quê? Porque Ele nos predestinou para sermos os seus filhos.
Podemos agradecer a Deus por quê? Porque Ele concedeu no amado, em Jesus Cristo, redenção e remissão dos pecados. Podemos agradecer a Deus por quê? Porque Ele derramou abundantemente sobre nós toda a sabedoria e prudência. Ser cristão é ser alvo desse amor, é ser alvo dessas bênçãos tamanhas. E nós, nesse momento, agradeceremos ao Senhor. Por meio de 3 cânticos, será o momento onde a igreja agradece ao Senhor. Será o momento onde a igreja demonstra a sua gratidão, demonstra o seu amor, demonstra a sua devoção pelo Criador. Agradeçamos ao Senhor dessas formas que foram instruídas e durante esse momento de cântico. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas
nuvens, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nós temos o privilégio, a honra de estarmos vivos, de sermos filhos de Deus, porque a gente podia ser filho das trevas, mas não, nós somos filhos de Deus. Deus nos trouxe aqui hoje vivos, com sangue circulando nas veias, com ar nos nossos pulmões, para a gente cantar a Ele. E isso é um privilégio gigante, então cantemos ao Senhor, louvemos a Ele. Todos necessitam de um
as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, Não posso viver, não vale a pena existir. escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, Preciso de ti. só a igreja. Distante de ti, Senhor, não posso escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, Podem se assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Muito obrigado, Lu. Capítulo de número 4. Oitavo e o nono versículo apenas. Filipenses 4, 8 e 9. Enquanto os irmãos procuram algumas informações importantes, domingo que vem retomamos a série de João. Domingo que vem retomamos a escola dominical, começando às 9 da manhã. Então o café da manhã vai ficar entre as 9 e as 10, normalmente, no mesmo horário, mas a escola dominical começa às 9. Então já prepare sua agenda para a retomada das atividades na semana que vem. E na outra semana, não nesta, na próxima, nós retomamos os cultos de quarta-feira também, mas eu avisarei isso mais à frente. Então, semana que vem nós já teremos a sala das crianças, nós já teremos a estrutura de culto normalizada. Então, essa é a minha última mensagem para esse ano de 2025, naquela estrutura de mensagens para o próximo ano, ok? Então, eu preguei em Marcos, eu preguei em Samuel, eu preguei em Timóteo e agora eu estou pregando em Filipenses, 4 mensagens para esse ano de 2025. Essa é a última que nós veremos nesse formato. Filipenses 4, versículo de número 8 e versículo de número 9. Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticais, e o Deus da paz será convosco. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar, pedindo que Deus venha falar conosco. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, cultuamos o Senhor por meio das leituras, dos cânticos e das orações,
E agora precisamos lhe ouvir. Precisamos lhe ouvir de forma clara, nítida, lúcida. Precisamos sair daqui cheios da sua palavra, repletos do seu ensino. Não só com a mente cheia de conteúdo, mas com o coração transbordando de desejo de mudança. E mais, se formos impulsionados pelo Teu Espírito, colocaremos em prática imediatamente o que o texto nos diz e o que o texto nos ensina. Então, Deus, encha a nossa mente, incendeie o nosso coração, mova os nossos membros, para que coloquemos em prática tudo aquilo que estamos aprendendo. Coloquemos em prática agora, imediatamente, hoje. Não daqui um dia, uma semana, um mês ou um ano, mas que nós saiamos daqui pondo em prática imediatamente tudo aquilo que estamos ouvindo. Essa é a oração que fazemos e a fazemos em nome de Jesus. Amém. Antes de nós adentrarmos, eu gostaria de explicar em poucos segundos, como que as coisas são percebidas por nós, seres humanos. Nós percebemos a realidade por meio dos sentidos. Nós detectamos a realidade por aquilo que tocamos, por aquilo que cheiramos, por aquilo que enxergamos, por aquilo que ouvimos ou por aquilo que experimentamos. A realidade externa, ela é percebida por meio dos sentidos. E eu e você, seres sensoriais, eu e você, dotados de sentidos, percebemos a realidade e interpretamos a realidade. Então a realidade que é externa é tocada por nós e ela é interpretada internamente. E aí nós temos 3 vias de interpretação. A primeira via de interpretação passa pelo cérebro, passa pelo intelecto. A segunda via de interpretação passa pela emoção, passa pelos crivos emocionais. E a terceira via de interpretação é a reação física que a gente acaba fazendo. Então a realidade está lá fora, a gente toca a realidade, coloca a realidade para dentro e interpreta a realidade pela mente, pelo coração e pelos membros, pelos punhos, pelos braços, pelas pernas, pelas nossas ações. Essa é a forma ordinária que a gente detecta e trabalha com a realidade. O próprio texto vai dizer isso. Versículo de número 9, Paulo fala: o que aprendestes, o que recebestes, o que ouvistes, o que vistes. Então Paulo está demonstrando que por meio dos sentidos nós colocamos a realidade para dentro. O grande problema é que na maioria das vezes o fato bruto deixa de existir e o que passa a acontecer é a nossa interpretação. Então vou te dar um exemplo. O marido chega tarde em casa. O fato bruto é, o marido chegou tarde em casa. Se a mulher for levada por desconfiança, ela já vai interpretar esse fato como: ele estava com outro, ele está me traindo, ele tem outra família, ele não está preocupado comigo, ele não me interessa. E antes que ele entre para dizer qualquer coisa, já está armado uma confusão sem tamanho. A mesma coisa com os filhos. Quando você pede para o filho fazer alguma coisa e o filho não faz, imediatamente a gente já interpreta isso por meio das emoções. Você não fez porque você não está preocupado comigo, você não fez porque você não obedece, você não fez por causa da casa, você não fez por causa disso, por causa daquilo outro. Bom, o fato bruto é diferente da nossa interpretação. E nós, como seres sul-americanos, piora a coisa porque a gente interpreta tudo pelo estômago. A gente interpreta tudo pela emoção. Tudo é emocional, tudo é passional,
tudo chora, tudo ri, tudo fecha o punho, tudo briga, tudo grita, tudo é muito intenso. A maioria de nós vive numa bolha em que a realidade deixa de existir. O que existe é o que eu penso, o que existe é o que eu sinto, o que existe é o que eu faço. Bom, esse texto tem uma tendência poderosíssima de corrigir esse jeito equivocado de viver. E esse texto corrige isso por meio de 3 aspectos: o poder do pensamento, o poder do exemplo e o poder da atitude. Então nós estamos vendo razão, emoção e ação. Está aqui no texto. Nesta manhã, eu quero não só ensinar o poder dessas coisas, mas eu quero te ajudar a parar de interpretar o mundo por meio dos seus pensamentos, a parar de interpretar o mundo por meio dos seus sentimentos, a parar de interpretar o mundo por meio das suas ações e passar a interpretar o mundo por meio da Escritura. Então comecemos a pensar nisso. Imagine um jardim bem cuidado, imagine um jardim florido, imagine um jardim onde cada planta cresce vigorosamente, cada flor desabrocha no tempo certo, o aroma enche as suas narinas, enche o seu pulmão, enche o ar. Imagine esse jardim extremamente frutífero, extremamente bem cuidado, extremamente cheio de vida. Imagine esse jardim com animais dos mais variados, com insetos, com pássaros. Essa deve ser a mente, o sentimento e as ações do cristão. Só que eu e você estamos distantes disso. Nós estamos num outro cenário. Imagine então um jardim abandonado. Imagine um jardim cheio de ervas daninhas. Imagine um jardim em desordem. Imagine um jardim sem vida, ou melhor, cuja vida existente nesse jardim é repleta de animais pestilentos, serpentes, aranhas, escorpiões, baratas, ratos. Imagina um jardim extremamente belo e bem cuidado, e imagine a desolação. Essa desolação é o reflexo da mente do ser humano do século 21, da mente da maioria das pessoas. A mente da maioria das pessoas está descrita nos versículos anteriores. Olha comigo os versículos antes desse versículo de número 8. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A mente do ser humano caído, torto, doente, não se alegra em Deus. Segunda recomendação de Paulo: seja a vossa moderação conhecida dentre todos os homens. O ser humano do século 21, o ser humano dos nossos dias, não possui moderação. Ele é imparável, ele é impossível de ser detido. E o resultado de uma alegria falsa, não no Senhor, e da falta de moderação, é ansiedade. Versículo de número 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Esse é o reflexo. O reflexo desse ser humano que interpreta o fato bruto por meio da mente, do sentimento e da ação. A mente está caída, o coração está dolorido, as ações são equivocadas, e como ele não interpreta o mundo do jeito certo, como ele não vê as coisas da forma certa, sua vida parece um campo minado, um campo desolado, e ele se alegra com coisas falsas, ele não é moderado, ele vive ansioso. E para piorar, versículo de número 7, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o vosso entendimento, te guardará. O ser humano do século 21 é o ser humano que possui menos paz de toda a história da humanidade. Só para vocês terem um exemplo, tá aqui. Na Segunda Guerra Mundial, na noite de Natal, nazistas e ingleses pararam de lutar para celebrar o Natal.
Olha que coisa interessante, nós estamos falando de 75 anos atrás. 75 anos atrás, o ser humano em guerra conseguia celebrar o Natal. Hoje em dia, seres humanos como eu e você, em perfeita paz, não somos capazes de celebrar nada. Porque nos falta paz, nos falta moderação, nos falta alegria e por isso nós somos ansiosos. Qual é a solução? Como nós podemos corrigir essa loucura de interpretarmos o fato bruto de maneira equivocada, de não termos alegria, de não sermos moderados, de andarmos ansiosos, de não termos paz? Paulo vai escrever essa carta e dentre os assuntos que Paulo vai tratar, ele vai deixar claro que a batalha pela vida que glorifica a Deus, a batalha pela interpretação dos fatos de forma correta, a batalha por uma vida autêntica e feliz, começa na mente. Tudo começa da forma com que a gente pensa, porque a forma com que a gente pensa vai interpretar as coisas. Da forma com que nós pensamos, será a forma com que nós sentimos. E da forma com que nós sentimos, será a forma com que nós agimos. Então Paulo vai começar, mude o seu pensamento. E isso está aqui no versículo de número 8. Ele vai dizer, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que traz louvor, todas essas coisas ocupem o vosso pensamento. A mente do ser humano é um campo de batalha. A Bíblia mostra que da forma com que nós interpretamos as coisas, nós agimos. Está lá no livro de Provérbios, nossos pensamentos moldam as nossas ações. Nossos pensamentos determinam as nossas emoções. E onde será o alvo do ataque do diabo? Na mente. Satanás atacou a mente dos nossos primeiros pais. Adão e Eva foram atacados na mente. Foi um ataque não físico, foi um ataque mental. Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer que a batalha espiritual se dá na mente. E é por isso que Paulo vai dizer, renovem a vossa mente o tempo todo. Percebam, irmãos, que muitas vezes o fato bruto deixa de existir. E o que passa a existir é aquilo que nós pensamos. E aquilo que nós pensamos vai criando um tamanho, vai criando um volume, vai se transformando tão grande, que os fatos deixam de importar. É assim quando um casal se separa. É assim quando tomamos ações equivocadas. É assim. Então o que Paulo vai dizer? Coloque em vossa cabeça outras coisas. E a lista é fantástica. A lista de Paulo é uma lista de 8 itens. Coloque na cabeça tudo aquilo que é verdadeiro. Tudo aquilo que se alinha à realidade de Deus. Ora, quando uma pessoa chega tarde em casa, por exemplo, quando o marido chega tarde em casa, ou quando a mulher chega tarde em casa, 1 milhão de coisas podem ser os motivos. Trânsito, o carro pode ter quebrado, hora extra, o patrão pode ter segurado, ou até um atendimento de emergência. Um amigo ligou que estava prestes a se suicidar. Olha como as variáveis são enormes. Mas existe só uma realidade, a realidade é o fato bruto. A realidade é aquilo que é verdadeiro. Quando Paulo diz, tudo que é verdadeiro, nisso pensai, ele diz, rejeite todo tipo de mentira, inclusive as que você conta para você mesmo. Rejeite as mentiras
que o mundo conta, que a sua mente conta, que o diabo conte, rejeite tudo aquilo que não se alinha à realidade. Olha o fato bruto. O fato bruto é, chegou atrasado, só. O fato bruto é, não lavou a louça hoje, só. O fato bruto é, não conseguiu a nota, só. O fato bruto é simplesmente aquilo que se apresenta, não aquilo que você sente. Em segundo lugar, coloque na sua cabeça aquilo que é verdadeiro, mas coloque na sua cabeça tudo aquilo que é respeitável. E aqui respeitável fica fácil. Seus pensamentos poderiam ser expostos como um filme para a maioria das pessoas? Se aquilo que passou pela sua cabeça é respeitável, você não tem medo de expor isso. Agora, se aquilo que passou pela sua cabeça não é respeitável, é um pensamento vulgar, é um pensamento profano, você esconde ele e você se envergonha dele. Traga na cabeça a verdade dos fatos e traga na mente tudo aquilo que é digno, tudo aquilo que inspira honra, tudo aquilo que é respeitável. Tire da cabeça aquilo que é indigno. Tire da cabeça aquilo que é profano. Tire da cabeça aquilo que é vulgar. E perceba, você adquire o contato com as coisas por meio do sentido e joga essas coisas para a mente. Então, se pensamentos vulgares são fruto de olhares vulgares, para de olhar. E é por isso que no Novo Testamento, Jesus vai ser tão enfático em dizer, se teu olho te faz pecar, é preferível arrancar o olho e entrar no céu com um olho só, do que não entrar no céu com 2 olhos perfeitos. Terceiro lugar, coloque ou direcione os seus pensamentos para aquilo que é justo, para aquilo que está de acordo com o padrão de Deus, para aquilo que está de acordo com a justiça de Deus. E olhe, meus irmãos, que justiça para nós é um negócio estranho quando comparado com Deus. Para Deus é justo Ele sacrificar o Filho Santo para salvar pecadores profanos. A mentalidade de Deus a respeito da justiça envolve justificação e fé. Quando eu e você olhamos para a justiça pelos nossos olhos, a gente diz, eu não faria isso, eu não faria aquilo, eu não ajo assim, eu não ajo dessa forma. Não é essa forma de pensar. Pense na justiça de acordo com o padrão de Deus e na justiça de Cristo. Coloque na cabeça aquilo que é verdadeiro. Coloque na cabeça aquilo que é respeitável. Coloque na cabeça aquilo que é justo. Coloque em sua mente aquilo que é puro. Cultive pensamentos livres da corrupção. Rejeita tudo que contamina sua alma. Rejeita tudo que te deixa ansioso. Rejeita tudo que te angustia. Tem gente que perde dias, semanas, meses assistindo coisas que deixam a alma contaminada. E a televisão está repleta disso, né? O que tem de série, de filhos que matam os pais, série de assassinatos em série, séries de injustiças daquelas homéricas. Se livra disso, pelo amor de Deus. Se você só assiste morte, se você só assiste corrupção, se você só assiste vaidade, sua mente estará repleta de morte, corrupção e vaidade. Tira da cabeça aquilo que é impuro e coloque na cabeça aquilo que é puro. Encha a sua mente da verdade, encha a sua mente daquilo que é respeitável, encha a sua mente daquilo que é justo, encha a sua mente daquilo que é puro, encha a sua mente daquilo que é amável. Eu quero dar um exemplo a vocês. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas o TikTok,
rede social, tão utilizada por jovens ocidentais, tão popular no Ocidente, no Oriente, e ela surgiu na China, o TikTok é chinês, lá não se reproduz aquelas dancinhas ridículas, intermináveis e sem fim, como no Brasil e no Ocidente. O que o TikTok chinês passa? Qual é a instrução do TikTok? Tudo aquilo que promove amor, harmonia, coragem, virtude, valores. Então, o jovem chinês está assistindo como é importante amar os seus pais. O jovem chinês está assistindo como é importante viver em harmonia. O jovem chinês está assistindo como é importante honrar as tradições. O jovem chinês está assistindo como é importante ter coragem. O jovem ocidental está reproduzindo dancinhas ridículas sem fim e de forma interminável. Só para tentar te dar um exemplo. Coloque na mente aquilo que promove o amor, a harmonia, o cuidado, a paz, os valores. Em sexto lugar, coloque na mente tudo aquilo que é de boa fama. Vai começar agora o Big Brother, né? Vai começar de novo essa peste, dessa desgraça. Arranca isso da sua vida, pelo amor de Deus. Você vai assistir um bando de animais enjaulados, vivendo como animais, comendo como animais, refletindo como animais. Saia, não te importa quem traiu quem dormiu com quem saiu com quem. Paulo diz, coloque na mente tudo aquilo que é de boa fama. Sim, coloque na sua mente biografias, coloque na sua mente feitos gloriosos, coloque na sua mente heróis de verdade. Troque o Big Brother pela série do Ayrton Senna, por exemplo. Em sétimo lugar, Paulo está dizendo, coloque na cabeça aquilo que é verdadeiro, coloque na cabeça aquilo que é respeitável, coloque na cabeça aquilo que é justo, coloque na cabeça aquilo que é puro, coloque na cabeça aquilo que é amável, coloque na cabeça aquilo que é de boa fama, coloque na cabeça aquilo que é virtuoso. Sim, coragem, trabalho, honra, altivez, não aquela altivez daquele sujeito que nada tem e é altivo, a altivez de um espírito livre, de um espírito puro, de um espírito valoroso, a altivez de um homem, de uma mulher que completa o seu trabalho, a altivez de um herói de guerra, que é justo mesmo num cenário de matança. Coloque dentro da mente tudo aquilo que é virtuoso. Coloque dentro da mente tudo aquilo que merece apreciação e elogio. Coloque na mente tudo aquilo que vai redundar em louvor, é o último ponto. Tudo aquilo que será louvável. Para de ouvir música que fala de sexo, para de ouvir que você vai descer para BC, pelo amor de Deus. Pare de ouvir essas coisas, pare de pensar essas coisas, pare de ver essas coisas te imbecilizam, essas coisas te idiotizam, essas coisas te escravizam. Arranca isso da sua vida. Arranque essas coisas. Discipline os seus pensamentos. Seus pensamentos devem ser disciplinados. Você deve direcionar sua mente, os seus olhos, seus ouvidos, seu coração. Traga à memória aquilo que te dá esperança, não aquilo que te angustia. Traga à memória aquilo que te dá coragem, não aquilo que te deprecia. Traga a coragem àquilo que vai te fazer virtuoso e não aquilo que vai te deixar ansioso. Traga à mente aquelas coisas que vão te edificar. Em outras palavras, aplique uma dieta mental que glorifique a Deus. Sabe, meus irmãos, nossos pensamentos são o reflexo direto e imediato do que tem na nossa mente, no nosso coração e na nossa alma. Paulo vai dizer, arranca o que não presta,
arranca a falsa alegria, arranca a falta de moderação, arranca a ansiosidade, arranca a falta de paz. Tira essas coisas da mente e coloque no lugar delas. Coloque verdade, respeito, justiça, pureza, amabilidade, boa fama, virtude e louvor. Essa disciplina mental vai fazer com que você interprete os fatos como eles são. Essa disciplina mental vai fazer com que eu e você vivamos em paz, enfrentemos os desafios do dia a dia com sabedoria e coragem. Pensar no que é verdadeiro, respeitável, justo, puro e amável, não é uma sugestão, é um chamado. Paulo não está dizendo, olha irmãos, então eu preciso dar uma dica para você. Ele diz, não, finalmente irmãos, tudo isso seja o vosso pensamento. Ou melhor, tudo isso deve ocupar o seu pensamento. Pensa na sua mente. Ela está sendo ocupada pelo quê? O que está dentro da sua cabeça? O que está sendo recebido pelos seus olhos? O que seus ouvidos têm ouvido? Pensa nisso. Você vai perceber que a sua dieta mental é muito pior do que uma dieta alimentar daquele que só come besteira todos os dias. Então, meu irmão querido, se livre do Facebook, do Instagram, do TikTok, do YouTube. Se livra dessas coisas que te idiotizam, te imbecilizam, te aprisionam. E passe a encher a sua mente de virtude, de louvor. Encha a sua mente de verdade, de respeito, de justiça, de pureza, de amabilidade, de boa fama, de virtude e de louvor. Segundo ponto. Paulo vai dizer que nós não só podemos encher a mente, nós devemos encher as nossas emoções. E as nossas emoções, elas só podem ser preenchidas por meio dos bons exemplos. Vou tentar te dar alguns exemplos. O menino que passa a sua infância inteira ouvindo o pai xingar a sua mãe, é quase que certo que ele xingará a sua esposa. O contrário, a menina que passa a sua infância inteira ouvindo da mãe que o pai não presta, é certo que ela nunca vai confiar em homem algum. Alguém já disse que o discurso convence, mas o exemplo arrasta. O uso de bebida alcoólica, de fumo, de palavrão, de música libidinosa dentro do lar vai se propagar na vida dos filhos. Paulo vai nos dizer que há uma necessidade não só de encher a mente, mas de se cercar de mestres piedosos. Olha o que diz o versículo de número 9. O que também aprendestes de mim, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. Paulo se apresenta como o exemplo de Cristo. Ele disse, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Paulo sabia que a vida só é vivida por meio de vidas que são observadas. Nós observamos a vida das outras pessoas, nós observamos o estilo de vida dos outros, e talvez seja por isso que revista como a revista Caras, que retrata o estilo de vida dos ricos e famosos, até hoje faça sucesso, quando nenhuma revista mais tem ou possui vendagem. É um negócio doido. Revistas como essa, que refletem o estilo de vida de outras pessoas, ainda fazem sucesso. Por quê? Porque a vida é observada. E sabe, meus irmãos, aqui eu não quero criticar, não. Mas é por isso que coachings de internet crescem aos milhares. Porque a vida é observada.
E as pessoas querem modelos para si. As pessoas querem modelos a serem seguidos. E esse modelo pode ser Anitta, é verdade. Ou esse modelo pode ser Maria, a mãe do Senhor Jesus. Esse modelo pode ser aquele modelo da pessoa que está no 8º casamento. Ou pode ser o modelo daquele que viveu 60 anos casado com a mesma mulher. A vida demonstra a importância de bons modelos. Mas, biblicamente falando, bons modelos só podem ser modelos que apontam para Cristo. E Paulo vai dizer: aquilo que eu ensinei, aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês receberam, aquilo que vocês ouviram e aquilo que vocês viram, é necessário se propagar. Para Paulo, ensinar verdades era o seu objetivo de vida. Para Paulo, a doutrina não era apenas teoria, a doutrina era prática. Para Paulo, aquilo que ele falava, ele praticava, e por isso as pessoas poderiam ouvir, ver, receber e aprender. Paulo vivia o que ensinava. Paulo era um exemplo prático de piedade e de serviço sacrificial. E o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Timóteo, tira o lixo da sua cabeça. E em segundo lugar, coloque bons mestres diante dos seus olhos. Tenha bons discipuladores, tenha bons exemplos. Numa sociedade como a nossa, que bons exemplos são descartáveis e descartados, eu e você precisamos readquirir urgentemente a capacidade de nos cercarmos de bons exemplos. Então vamos lá, quais são os modelos que têm impactado sua vida? Quem você anda seguindo na internet? Quem ou quais são as pessoas que você liga para se aconselhar diante de um problema? Quais são os mestres aos quais você tem se cercado? E para piorar a situação, a sua vida é uma vida que vale a pena ser seguida? Em primeiro lugar, cerque-se de bons exemplos. Em segundo lugar, passe a ser você o bom exemplo. Os bons exemplos são uma dádiva de Deus para a igreja e para as famílias. Um líder de verdade, ele impacta gerações. Paulo vai nos ensinar que é necessário aprender, receber, ouvir e ver. E os bons exemplos têm se tornado cada vez mais raros. E é por isso, meu irmão querido, que eu e você temos que escolher com profunda sabedoria quem você segue, quem você imita, quem você escuta, quem você vê e quem você reproduz. Encha a sua mente com 8 coisas maravilhosas. Encha o seu ambiente com líderes e mestres espetaculares. E em terceiro lugar, Paulo vai dizer: pratique tais coisas. É interessantíssimo, que o cristianismo é a religião prática. O cristianismo é a religião do fazer. O cristianismo é a religião do executar. A teologia vai deixar claro que eu e você precisamos fazer boas obras, não para sermos salvos, mas por termos sido salvos. As boas obras não são o meio da salvação, mas elas são o fruto inevitável de uma vida salva. Tiago vai nos dizer: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes.
E aqui, irmãos, Paulo não quer apenas teólogos de gabinete. Paulo não quer apenas líderes ou mestres de internet. Não, ele está formando cristãos. Ele está formando cristãos de fato. Tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é virtuoso, tudo aquilo que deve ter louvor, deve encher a sua mente e deve ser o resultado cotidiano da sua prática. Não basta encher a mente, deve praticar a verdade, deve praticar o respeito, deve praticar a justiça, deve praticar a pureza, deve praticar o amor, deve praticar a boa fama, isto é, falar bem das pessoas e sustentar a boa fama, deve praticar a virtude e deve praticar o louvor. Paulo não está interessado em discípulos que não se tornam mestres. É necessário ver, ouvir, aprender, introjetar e depois ensinar. É isso que ele está dizendo. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes, pratiquem. Sim, pratique no lar. Verdade, justiça, pureza, amor, virtude e louvor. Pratique no seu lar. Pratique no seu lar. Aqui só será dito a verdade, nada mais que a verdade e somente a verdade. Aqui a boa fama de todos nós será mantida, custe o que custar. Aqui no nosso lar só pureza, só respeito e só amor. Não adianta encher a cabeça, deve-se mover os braços. Não adianta encher o coração, deve estender a mão. E no trabalho então, seja íntegro, seja diligente, chegue no horário, saia no horário, cumpra os seus prazos, seja respeitoso, trate o diretor da empresa ou o faxineiro da mesma forma. Em casa, transforme o seu lar num pedaço do céu. No trabalho, transforme o seu ambiente do trabalho numa extensão da igreja. E na sociedade? Na sociedade testemunha a justiça e o amor de Deus em todos os ambientes. A igreja primitiva teve essa competência. A igreja primitiva perseverava na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é por isso que lá em Atos dos Apóstolos está escrito que todos nutriam afeto pela igreja. As pessoas queriam fazer parte da igreja. Eu fico pensando coisas desse tipo, e essas coisas angustiam a minha alma. Se hoje, se amanhã, por um motivo qualquer, a gente for embora daqui e fechar a nossa porta, quem sentirá saudade de nós? Se hoje o cristão mudar de casa, seus vizinhos perceberão e sentirão saudade ou darão graças a Deus que essa peste foi embora daqui. Pratique. Não só preencha a sua mente de coisa boa, cerque o seu redor de bons mestres, mas pratique. Examine a sua vida o tempo todo. Veja onde existe a necessidade de alinhar a prática do que está faltando. Pergunte como eu posso glorificar a Deus nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nas minhas decisões. Como eu posso praticar isso? A vida cristã, meus irmãos, ela só é autêntica se ela for vivida em obediência prática à palavra de Deus. Eu vou dizer de novo. A vida cristã só pode ser vivida de forma autêntica, verdadeira, se a obediência à palavra de Deus for uma obediência prática. E quando nós praticamos, algo maravilhoso acontece. Quando nós praticamos, algo extraordinário acontece. Olha o finalzinho do versículo de número 9. Tem um ponto e vírgula aí na sua Bíblia, né?
ponto e vírgula, e o Deus da paz será convosco. Uau! Isso aqui é extraordinário. Se a sua mente e a minha mente for cheia de coisa boa, se o seu redor e o meu redor for cercado de bons mestres, se a sua obediência e a minha obediência for prática, a consequência direta é: o Deus da paz te dará a paz. O Deus da paz derramará a paz. O Deus da paz estará contigo em toda e qualquer circunstância. E entenda, paz não é ausência de conflito. Paz é, em meio ao conflito, descansar. E é essa paz que a gente precisa. A gente não precisa daquela paz de sombra e água fresca. Isso é ilusório, isso é mentira, isso não vai acontecer. E não adianta ir para a praia, né? Tem um negócio doido, né? Alguns de nós conseguiram uns diazinhos de férias, foi para a praia. Volta da praia mais cansado, endividado, cheio de problemas, cheio de BO. E alguns até com virose. Voltam cheio de confusão. Não adianta. É no olho do furacão cantar. É em meio ao bombardeio colocar o capacete sobre os olhos e cochilar. É isso. Esse é o shalom divino. Essa é a paz que excede todo entendimento. Essa é a paz daquele que, mesmo diante da morte, olha para o céu e diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Essa é a paz daquele que, diante de Pilatos, diz: se tu soubesses quem eu sou, se tu soubesses o poder que eu tenho. Jesus não sai que nem um destrambelhado, dando ordem aos anjos. Os anjos de Jesus destruiriam o universo milhares e milhares de vezes, num estalar de dedo. Mas ele se mantém em paz, impassível. E talvez seja por isso que quando Jesus ressuscitou, ele aparece aos seus discípulos e a primeira coisa que ele diz é: paz seja convosco. Paz é a consequência prática de bons pensamentos, de bons mestres e de boas práticas. Paz é a consequência imediata. Paz é a consequência direta, não uma paz circunstancial, mas uma paz perene, uma paz existencial. E por que essa paz existencial ela permanece? Por causa da segunda promessa. Olha comigo o versículo de número 9. E o Deus da paz, e aqui está incluso que Ele te dará paz. Versículo de número 7 diz: a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração. Se você seguir essas coisas, essa paz vai existir. Se você não seguir, você viverá em turbulência, em ansiedade, em angústia, em sofrimento, em dor. Mas se você tiver essas coisas praticadas, não só a paz será convosco, mas o Deus da paz será o seu companheiro de viagem. O Deus da paz não estará distante. O Deus da paz não estará ausente. O Deus da paz não estará omisso. O Deus da paz não estará desatento. Pelo contrário, o Deus da paz será contigo. Tira o que não presta da cabeça. Expulsa os falsos mestres. Começa a praticar o que tem aprendido imediatamente. E eu quero ver se você não vai experimentar a paz que excede todo entendimento, e se você não terá o companheiro de viagem ideal para caminharmos nesse mundo. Você terá. O Deus da paz será
o seu companheiro, o Deus da paz será o seu amigo, o Deus da paz será o vosso guia, o Deus da paz será o vosso protetor, o Deus da paz será o vosso redentor, o Deus da paz será o vosso consolador, o Deus da paz será o vosso alento, o Deus da paz será o vosso guerreiro, o Deus da paz será aquele que dará a vitória a você, se você fizer essas coisas que precisam ser feitas. Onde estamos buscando paz, meus irmãos? Estamos buscando paz naquilo que destrói a nossa mente. Estamos buscando paz em falsos mestres. Estamos buscando paz em falsa prática. Mas se enchermos a nossa mente, se cercarmos a nossa volta e movermos os nossos braços, teremos uma promessa gloriosa a ser cumprida, a promessa de que a paz de Deus estará conosco e o Deus da paz será o nosso companheiro de viagem. Nunca mais estaremos sozinhos na caminhada, nunca mais estaremos desconectados, nunca mais teremos sede de verdadeiro amor, nunca mais teremos fome da verdadeira paz. Em outras palavras, poderemos viver de fato a vida cristã. Eu quero encerrar dizendo para vocês que a vida cristã não é abstrata. A vida cristã é uma vida real, que interpreta o mundo real e que vive de forma real. E a vida cristã, para ser vivida, ela precisa ser preenchida de pensamentos que moldam o nosso caráter, de exemplos piedosos que dominam as nossas emoções, e de uma prática de vida que encoraja as pessoas ao nosso redor. Pense nisso nessa manhã. O que tem ocupado sua mente? Pense nisso. Quais são os modelos da sua vida? Pense nisso. Como está a sua prática? E se a sua mente estiver repleta daquilo que não presta, jogue isso fora em nome de Jesus nessa manhã. Se a sua vida até hoje foi repleta de modelos equivocados, tire-os diante dos seus olhos. Sejam eles pais, sejam eles mães, sejam eles maridos, sejam eles mulheres, sejam eles pastores. Passe a praticar o cristianismo no ambiente que você está. Vai e viva. Viva essa fé. Viva essa verdade. Viva a realidade cristã. E é certo, meu irmão querido, que você experimentará uma paz inexplicável. Você sentirá a presença de Deus guiando os seus passos. E sua vida será transformada para todo sempre. O último recado de Paulo é: ofereçam sua mente, seu coração e seus membros como sacrifício vivo ao Senhor, como culto racional. Se entregue ao Senhor e o mais Ele fará. Confie no Senhor e certamente Ele há de te ajudar. Lembre-se, sua mente não é a oficina do diabo. Lembre-se, seu coração não é terra que qualquer um pode pisar. E lembre que seu corpo foi feito para glorificar a Deus. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a vivermos assim nesse ano de 2025. Que assim seja. Amém. Feche seus olhos. Deus, 2 pequenos versículos, mas tão ricos, tão ricos, tão ricos, que nós poderíamos ficar aqui por horas. Paulo está nos ensinando o poder dos bons exemplos. Paulo está nos ensinando o poder dos bons pensamentos. Paulo está nos ensinando o poder das boas práticas. E não só Paulo está nos ensinando isso, Deus está nos ensinando isso. Aquilo que pessoas têm cobrado milhões para ensinar, a Bíblia nos ensina sem nada nos custar.
Ajude essa igreja. Ajude os lares aqui representados. Ajude, Senhor, as empresas aqui representadas na vida de cada crente. Ajude, Senhor, a sociedade aqui representada. Ajude o lar, a vida, a igreja, a sociedade, as empresas a serem transformadas no poder do Evangelho da Graça. No poder dos bons pensamentos, dos bons exemplos, das boas práticas. Ajude, Senhor, nesse 2025, que o nosso lar tenha paz. E como nós acabamos de ver, a paz é consequência, não é a causa. Se mudarmos o nosso pensamento, se nos cercarmos de novos mestres, se praticarmos aquilo que sabemos, a paz será a promessa concluída. Ajude-nos a estarmos mais perto de Deus. E estar mais perto de Deus é consequência segundo o texto. Ajude-nos nesse 2025 a sermos de fato nova criatura. Aos problemas do passado não nos angustiarem novamente. Entra ano e sai ano é a mesma coisa. E é claro, porque entra ano e sai ano, a nossa cabeça é a mesma, o nosso coração é o mesmo, os nossos exemplos são os mesmos. Ajude-nos a mudar. Ajude-nos a fazer uma limpa nas relações destrutivas. Ajude-nos a bloquear aqueles contatos do WhatsApp, a sairmos dos grupos, a pararmos de seguir no Instagram, no Facebook, no TikTok e em outros lugares. Ajude-nos a vermos aquilo que é bom, aquilo que edifica, aquilo que glorifica o seu nome. Em outras palavras, ajuda-nos a enxergarmos Jesus em todas as coisas, em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. Se eu e meus irmãos colocarmos em prática esse texto, nosso ano será o primeiro ano do resto das nossas vidas em que de fato nós viveremos como cristãos autênticos. Queremos viver como Cristo viveu. Queremos viver como Paulo viveu. Queremos viver como Pedro viveu. Queremos viver como verdadeiros cristãos. Ajude-nos então a mudar a nossa mente, os exemplos e a prática. Essa é a oração que nós fazemos. E nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se coloque em pé, vamos receber a bênção. Agora, meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que as santas consolações do Espírito estejam sobre vocês, hoje, amanhã e sempre. Amém. Deus abençoe vocês, ótimo domingo, uma semana cheia do Espírito Santo e cheia do poder de Deus, e um ótimo 2025 a todos nós. Fiquem com Deus, até semana que vem, se Deus quiser e permitir.